Eu queria chamar os nossos coordenadores queridos, a Cíntia e o Hélio, que vai falar sobre a gente, tá? Bom dia. Bom dia, acho que todo mundo me conhece, eu sou o Hélio da Cíntia. Eu sou a Cíntia do Hélio. Nós fomos convidados a falar, então, sobre fazer uma reflexão com vocês, trazer nosso testemunho sobre a educação dos filhos, né? E nós temos, então, 2 filhas, para quem ainda não sabe, que a gente já está ficando repetitivo, pacas, né? Nós temos 2 filhas, a Vitória e a Valentina, muita gente aqui conhece também. A Vitória tem 24 anos e a Valentina tem 22. E a gente vai discorrer, então, sobre esse assunto, tentando trazer um pouquinho da nossa vivência, o que deu certo, o que não deu, para a gente poder auxiliar, então, essa caminhada aí dos noivos. Muito bem. Começando, vocês estão com o livro aí, né, quase todo mundo, é o capítulo 9 do livro de formação, e o tema que o André e a Karina puxaram para o dia de hoje, achei muito pertinente. Reflexões sobre educação e tempo para os filhos. Ele podia colocar somente reflexões sobre a educação dos filhos, como educar, né? Mas a palavra tempo colocada ali deu uma entonação toda diferente, né? Essa palavra tempo vai permear toda a nossa fala de hoje, né? Não conseguimos, nos dias de hoje, dar uma boa educação sem reservar tempo para o filho. Tempo, matéria-prima escassa nos nossos dias, né? Hoje ninguém tem tempo, todo mundo está correndo atrás, matando um leão por dia, né? Esse momento que estão passando hoje aqui é um privilégio. Poucas pessoas conseguem reservar um tempo para o crescimento, um tempo para a ajuda ao próximo, né? E tempo para o filho também é coisa que muitos pais não têm. E nessa reflexão que vocês vão fazer com os casais que vão estar junto com vocês nessa caminhada de formação para o matrimônio, tem que ser frisado, o tempo é muito importante na educação dos filhos. E o André e a Karina começaram com esta frase, né, que é uma pergunta que é feita no dia do casamento e que os noivos vão responder o sim, né, para casar. Logicamente, vamos ler junto essa frase? Estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e educá-los segundo a lei de Cristo e da sua igreja? Essa é uma decisão primeira, né? Decidiu casar, obrigatoriamente você tem que aceitar essa lei da igreja, né? Que você tem que receber e educar amorosamente os filhos. E segundo a lei de Cristo e da igreja. Não é segundo o mundo, não é segundo pregam as novas ideologias, as novas filosofias. Para educar nossos filhos, que são dom de Deus, que Ele nos deu para crescer e educar, né, e transformar em cristãos, temos que seguir os mandamentos de Cristo e as leis da igreja. Bom, aí eles começaram pelo batismo, né, que é a porta de entrada. Nasceu o filho, primeira coisa, vamos prover o batismo, né? Vamos ler sobre o batismo, o que essa frase nos fala? Batismo, a gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo, pouco depois do nascimento. Então, o batismo católico, o batismo se tornou para alguns uma formalidade. Dá para ver que nós temos poucos noivos no encontro, mas na hora da preparação para o batismo, é uma multidão de pessoas em todas as paróquias. Ainda se tem a importância do batismo, as pessoas nem sabem bem o porquê disso. Isso é o problema, né? Nosso estudo com os noivos, temos que passar a sacralidade do batismo, a importância daquela criança recém-nascida entrar para os filhos de Deus, para se tornar filho de Deus. É a graça do batismo que nos coloca isso, nos redime do pecado original e nos coloca na família de Deus. A partir do batismo, a criança se torna missionária também. Ali começa a nossa missão como filhos de Deus, de levar a palavra de Deus pelo mundo.
E isso aí não pode ser uma mera formalidade. Muitas pessoas pensam no batismo, vou batizar meu filho para agradar fulano, para chamá-lo de padrinho, para dar uma importância para o nosso relacionamento. Não. Vamos ter que explicar para os noivos durante as nossas formações que o batismo é algo essencial, é o começo da vida cristã e os padrinhos têm que ser pessoas que vão poder acompanhar os seus filhos durante a vida deles, né? Que vão conseguir acompanhar e passar a lei de Deus e da igreja para as crianças. E na falta dos pais, esses padrinhos é que vão continuar a educação na fé e a educação para a vida das crianças. Então temos que considerar bem quem vamos convidar para padrinhos. E isso nós vamos ter que passar para os noivos que vão estar sob a nossa batuta ali nos ensinamentos, nas aulas, né? Então, nós vamos também ter que falar com eles, fazer reflexões sobre a organização do dia a dia e a presença materna. A organização do dia a dia, o que eles querem dizer com isso, os autores? É muito simples. O casal se resolve, então, vamos ter filhos agora, vamos conversar sobre isso. Como é que nós vamos fazer? Um de nós pode diminuir a carga horária para ficar um pouco mais em casa, um de nós pode parar, de repente, de trabalhar. Como é que nós vamos fazer? A gente consegue ajustar os nossos horários para que haja a presença de um dos pais em casa com mais frequência? Então, isso tem que ser conversado. Muitas vezes, a gente se preocupa muito com o financeiro, né? E a gente, na verdade, hoje em dia, existe uma onda, vamos dizer assim, que é moderno, né? Dizer assim, a mulher que tem sucesso é a mulher que tem sucesso profissional. Então, a gente entra aí falando da presença materna. A mãe, ser mãe, gerar uma criança, amamentar, esse carinho que as mães, essa forma que as mães têm de conduzir, de educar um filho, isso é um presente de Deus. Nós temos que assumir isso como uma bênção. Filhos são uma bênção, são realmente um presente de Deus. E a mulher tem esse dom. Então, é lógico que nós vamos falar também da presença do pai, que também é importante, mas a presença materna, ela é imprescindível. Então, os noivos devem conversar sobre isso, porque é necessário que entrem num acordo, que conversem, que acertem os ponteiros antes de vir o filho, para um bom andamento da vida. E hoje a gente vê essa moda aí que fala muito, né, que a mulher tem que estudar. Eu concordo, claro que a mulher tem que estudar, mas eu queria convidar vocês para fazer uma reflexão muito básica. Que tipo de sucesso nós podemos dizer que temos se estamos matando a pau na nossa profissão, mas lá em casa a coisa não está tão legal. Aí colocam na cabeça da gente que a gente tem que trabalhar que nem umas loucas, porque a gente tem que ter sucesso profissional, mas a gente tem filhos lá em casa, tem marido, tem casa. Então nós trabalhamos o dia inteiro que nem umas loucas, chegamos em casa e ainda temos outra jornada. Então, é muito bonito esse feminismo exagerado que está por aí, não aquele lá do começo, que conquistou até alguma coisa para as mulheres, mas esse feminismo que a gente vê aí hoje, esse exagero, é muito interessante ouvir elas falarem assim, que aquela mulher que fica em casa e cuida dos filhos e da casa, que isso é uma escravidão. Para mim, escravidão é você se matar durante o dia, que também não é uma escravidão, vamos dizer assim, mas não é muito pior a mulher se matar por causa do emprego, chegar em casa e se matar de novo. Gente, tem que haver uma concordância, tem que parar com isso. Primeiro, vamos pensar, o que é mais importante? Aquela roupa cara que eu vou dar para o meu filho ou aquela meia hora de qualidade que eu vou dar para o meu filho? O que vai marcar mais na cabeça dele? O que vai ser mais importante? E vindo assim pela linha de que a gente acredita, a gente sabe que os filhos são um presente, são uma bênção de Deus, não são? Quem tem filhos aqui, a gente pode dizer que os filhos não são uma bênção de Deus? E se são uma bênção de Deus, isso está na palavra. Como é que a gente vai falar que não para Deus? Não, eu não quero essa bênção. Não existe isso nas nossas cabeças, né? E se são uma bênção, a gente não tem como dizer que não para ela. Aí, eu queria colocar para vocês umas perguntinhas que a gente pode pôr para os noivos. Eu vou ter que dar uma olhada aqui, porque, será que então
o medo, se a gente tem plena consciência de que eles são uma bênção, será que o nosso medo e o nosso comodismo não estão fazendo com que a gente perca a fé? Sim, porque se a gente tem consciência disso, por que então nós não queremos ter filhos? Olha, hoje é muito comum a gente ver mulheres, inclusive católicas, que responderam aquela pergunta que o Hélio colocou lá no começo, que responderam aquele sim, e que hoje não querem ser mães. E por que essas mulheres não querem ser mães? Porque elas estão se deixando levar por essa fala, por essa falácia, vamos dizer, de que o sucesso é uma coisa que acontece lá fora e não dentro do lar. Dentro da nossa casa, eu sou testemunha disso. Eu fiz 2 faculdades, eu buscava, enfim, quem já escutou nosso testemunho por aí nos retiros, nas palestras, né, nossa, por aí, né, sabe que eu conto isso. Mas, no fim, eu acabei ficando na empresa nossa, que é da família, onde eu podia sair, voltar, amamentar e voltar que nem uma louca, levava, beber junto se precisasse. Nós optamos por diminuir a nossa correria e cuidar das garotas do que se matar na vida profissional, nós dois, e deixar as garotas a desejar lá em casa. E graças a Deus, hoje nós olhamos para trás e olhamos para frente também para as mulheres que elas se tornaram e a gente se considera uma família de sucesso. Graças a Deus. Então, a oportunidade que nós temos de estar falando isso para os noivos é muito importante. Esse modelo novo de encontros de noivos é muito precioso por conta disso. Eu estou contando a nossa história aqui, mas todos vocês que estão aqui têm histórias maravilhosas. Olha, hoje de manhã nós começamos o dia aqui com 2 jovens lindos. Ela é filha do nosso vice-coordenador diocesano, né, que está ali, e ele é filha do vice-coordenador do pré-matrimônio. Essas crianças foram criadas dentro da igreja, essas crianças são um orgulho. Então, vale a pena a gente fazer a coisa certa aí. Eu queria ler só um negocinho aqui que eu achei, num estudo, que eu achei muito bonito. Diz assim, ó, a vida nossa no lar da mãe, ela não gera um sucesso profissional, não conquista diploma, nem bens materiais. Mas Deus reserva aos pais uma premiação especial, que será entregue somente pelas suas mãos e que não se compara a nenhum título do nosso mundo. Bom, além da presença da mãe, lógico, a presença do pai. Deus coloca o pai na família para que, com as características preciosas da sua masculinidade, esteja próximo da esposa, para compartilhar tudo, alegrias e dores, dificuldades e esperança. Isso da Amores Letícia 177. Então, nós viemos as gerações passadas vieram de uma sociedade patriarcal, né, que durante séculos e séculos dominou o mundo, né? Trouxe o mundo até agora, fez coisas muito boas. Mas nessa sociedade em que o pai mandava e sua palavra era insuperável, aconteceram coisas, desmandos também, né? Alguns pais exageraram, né? Podavam a criatividade dos filhos, a mulher era subjugada, né? Nós viemos dessa sociedade que imperou até um século atrás, sim. Depois começou-se a transformar com justiça, né? A mulher foi ganhando mais lugar, mais voz, os filhos começaram a ser mais ouvidos, né? Mas toda grande mudança pode causar problema. E o que aconteceu nessa mudança? Saímos numa sociedade em que o homem mandava tudo, para uma sociedade que diz que o homem deve se calar, não deve se orgulhar da sua masculinidade, do seu jeito de ser homem. O homem está desaparecendo nessa sociedade que prega que tudo deve ser neutro, né? Até o gênero vem por causa disso, querem a coisa neutra. Mas, na verdade, não. Nós precisamos da presença materna e da presença paterna. Homens têm que ter coragem de ser homem, de exercer a sua paternidade com responsabilidade. Tem coisas que cabe só ao homem. A mulher consegue dar essa coisa de carinho, de criar, de amor, de apego, de afeição. Mas as decisões prontas, a rapidez, o raciocínio rápido, assim, a escolha de rumos, o homem tem que ter coragem de dizer, não, isso é tarefa do homem. Temos que ter pais. Os jovens que crescem sem pai em casa, sem influência do pai, eles amadurecem muito cedo, porque eles têm que tomar as decisões. Eles não têm o porto seguro do pai. Um jovem precisa, quando vai tomar uma grande decisão na sua vida, ou pequenas decisões, né,
que vão acontecer no dia a dia, ter com quem conversar, um pai que acolha, né? Que veja o filho errar, deixa ele errar com calma, aí vai, coordena, ajeita a vida do filho, né? Está faltando muito em nossa sociedade hoje, gente, a presença do pai. Isso é um perigo, isso está desequilibrando as coisas, e por isso que você vê essa sociedade permeada por gêneros e confusões aí, que nós ficamos apavorados, não sabemos como fazer. É não distinguir as funções. Mãe é mãe, pai é pai, tudo a seu tempo. Lá em casa sempre foi assim, né? A Cíntia sempre fez o primeiro carinho, o primeiro abraço, mas eu sempre ficava ali meio manjando tudo, né? Quando as meninas tinham alguma dúvida, elas vinham conversar comigo, eu procurava ter tempo para elas, né? Sair com elas, deixar elas, né? Sempre deixei as meninas errarem muito, né? Porque errando se aprendia, não ficava assim, sendo incisivo, faça isso, faça aquilo, não. Deixa andar e a gente vai dando aqueles toques assim, ensinando, né? O pai tem essa função e temos que ter orgulho de ser pais. Isso tem que ser passado também para os noivos aí, né, que vão começar um relacionamento. Tempo de qualidade. Eu coloquei 2 frases lá que eu achei que combinam muito com esse tema. A primeira é do livro do Pequeno Príncipe, muita gente aqui deve ter lido, que é um livro lindo, né? Ele fala que foi o tempo que perdestes com tua rosa que a fez tão importante. E a segunda frase é de Santo Inácio de Loyola: o amor deve ser colocado mais nas obras do que nas palavras. Bom, tempo de qualidade é um assunto que a gente discute muito, graças a Deus, tem sido muito pensado, tem sido comprovado de que a criança precisa da presença do pai e da mãe. Mas aquela presença atenta, né? Não aquela presença com o celular do lado, o WhatsApp apitando, nem televisão ligada, né? O que realmente vai fazer diferença na vida dessas pessoinhas, né? Desses jovens amanhã, vai ser o que o pai e a mãe viveu com eles, o que o pai e a mãe conseguiu participar na vida deles. Aqui a gente tem muitas histórias, é claro, para contar, mas assim, a gente poderia desenvolver uma fala com os noivos no sentido assim, existem muitos estudos que comprovam a importância da família fazer uma refeição juntos, né? Então, isso a gente, desde o início, a gente tentou, eu e o Hélio, é claro que algum dia não dava, mas pelo menos no almoço a gente procurava juntar os 4. E hoje, a gente já não consegue mais tanto, porque nós temos uma das meninas morando em Curitiba, faz faculdade lá. Mas quando ela vem, a gente procura sempre fazer uma refeição ao dia, os 4 juntos, porque sempre rola uma conversa legal, né? Aparece, de repente, algum probleminha para a gente resolver. E outra oportunidade grande que os pais têm, eu sei que a vida é corrida, nós também corríamos, trabalhávamos e tal, mas à noite, não dá para juntar a família, uns 5 minutinhos, acender uma velinha, ensinar para o teu filho, vamos acender uma velinha, vamos lá pegar o terço, nem que ele não saiba ainda mexer, vamos fazer uma oração juntos? É mais uma forma de estar junto com os filhos da gente. E é lógico que vocês, na casa de vocês, quem tem filhos aqui, também devem ter a sua forma de acompanhar e de ficar com os filhos. Existem inúmeras formas. Nós tínhamos uma brincadeira em casa, os 4, que era sagrada. Todas as noites, a gente não deixava elas irem para nosso quarto, assim. Claro que de vez em quando, né? A gente até gostava, né? Gosto até hoje. Mas, enfim, tem dia que fica os 4 lá, não cabe na cama mais. Mas, enfim, a gente ia até o quartinho delas, cada um deitava com uma, e a gente fazia uma brincadeira que a gente chamava de coisa ruim e coisa boa. Um por um tinha que relatar uma coisa ruim que aconteceu no dia, e o conselho, que eram os outros 3, falava alguma coisa, dava algum conselhinho, consolava se fosse preciso. E depois a coisa boa. Aí era uma alegria. Então, depois dessa brincadeira, com isso a gente fazia com que elas soltassem a língua, contassem alguma coisa que estava apertando o coraçãozinho. E também a gente escutava na coisa boa muita coisa que nós ficávamos chocados. Tipo assim, para nós não era nada. E para elas tinha sido uma alegria. Tipo assim, o pai sentou comigo, sei lá, brincou comigo, a mãe fez um bolo, a mãe... Então, coisas assim pequenas, mas que carregadas de carinho e amor fizeram a diferença na vida delas. Então, nós terminávamos a brincadeira e rezávamos. Aí, então, a gente aproveitava e ensinava. Vamos rezar, pedir a Deus ajuda naqueles probleminhas
e vamos também rezar e agradecer a Deus por essas alegrias. Então, isso virou uma tradição lá em casa que foi quebrada, eu acho que quando ficaram adolescentes, porque daí elas achavam até graça, começavam a rir, mãe, não precisa mais, a gente vai contar os problemas. Já passou. Na sequência, o exemplo, né? O homem moderno tem mais facilidade para seguir as testemunhas do que os mestres. E se seguem os mestres, o fazem porque esses são testemunhas. Paulo VI. Então, o exemplo é fundamental, né, gente? E não é uma coisa difícil, mas tem que ser cuidada, né, pelos pais. O exemplo, as minhas filhas nunca reclamaram de vir à igreja, né? Mas não reclamaram por quê? Porque eu e a Cíntia sempre viemos à igreja com alegria. Nunca reclamamos de ter que vir para a missa, né? Procurávamos dar o exemplo. Quando chegava lá por 5 da tarde, sempre víamos na missa da noite, no domingo, já íamos nos preparando, já íamos nos vestindo, falando, que bom, vamos à casa de Deus. E assim foi criado, por esse exemplo, foi criado um costume de rezar. E a nossa filha foi morar em outra cidade, a outra está estudando muito aqui, e nós às vezes não temos mais tempo de ir com ela, porque estamos em retiro, estamos viajando, mas ela pega e vai para a missa, nunca faltam, por causa desse exemplo que foi introjetado na vida delas, né? O exemplo sempre levou ela. No trabalho também, né? Os pais, sejam sempre, o nosso exemplo de honradez, de fazer as coisas certas, leva nossos filhos a serem pessoas honestas em suas vidas, né? Tanto no trabalho como nas afeições. Então, nunca mentir, né? Sempre o pai tem que buscar fazer a coisa certa com o filho, né? No caso ali, eu nunca cheguei em casa, o exemplo e deitei no sofá ali, e a Cíntia ficou lá cozinhando, fazendo alguma coisa, se matando na cozinha, né? Pega, chega, já vai lá ajudando juntos, né? Depois faz mais rápido, depois deita junto, descansa junto, vai estudar junto, né? Mas essas coisas pequenas do exemplo é muito importante. Isso vai fixando na mente da criança de uma forma incrível. Acordar cedo, né? Ter a disposição, acordar com alegria. O exemplo da alegria, sempre estar feliz com o que está sendo feito. Não ficar cabisbaixo nos cantos. Lógico, temos nossos momentos de tristeza. Mas procurar não passar aos nossos filhos, sermos fortes, né? Irmos chorar no quarto, no canto, com os nossos problemas ali, não ficar discutindo, né? Acho que nós tivemos uma única discussão em nossa vida que as nossas filhas presenciaram, até hoje elas lembram. Contam, acho a maior graça. A gente viu uma briga. Eu vi uma briga, achei que se iam separar, pai, não sei o quê, que loucura. Foi uma só, porque nós... Não era uma briguinha de nada, mas como elas nunca viram, o dia que elas viram, elas não só pelo mais fato de esqueceram. levantar a voz, mas dar o exemplo de... Teve uma moça que trabalhou conosco muitos anos, né? Um dia... Uma tata das meninas, né? Um dia ela pediu para sair, saiu, né? E na casa dela era de uma família que veio desestruturada, né? Sem pai, né? Sem a presença do pai. Se suicidou, o pai na presença suicidou, dos filhos, né? é bem complicado. E ela falou, nossa, mas eu não suporto a casa de vocês, é muita paz, é muita tranquilidade. É muito amor. É muito amor, tipo assim. Então, isso aí tem que ser feito. Ela achava que eu beijava demais, que eu abraçava demais, era muito meloso o negócio. Então, exemplo, abraçar, beijar, pessoas afetuosas nascem assim, do carinho, né? Eu sempre cheguei nas meninas, abraçava ela pela 4ª vez e falava, puxa, eu não abracei você hoje, deixa eu te dar um abraço. Pai, você já abraçou, para com isso. Hoje elas não têm vergonha de ser abraçadas, não têm vergonha de abraçar as pessoas. Uma coisa que é tão triste hoje, que as pessoas envolvidas nesse mundo digital não têm mais contato, não conseguem olhar no olho, não conseguem falar eu te amo, não conseguem falar eu gosto de você, tem vergonha de fazer isso. Tudo é feito pelo celular. No celular até fala, mas pessoalmente não tem esse contato, né? E é o exemplo dos pais que faz as pessoas se tornarem pessoas completas dessa forma. Eu vou voltar um pouquinho aqui o meu slide, porque eu esqueci uma coisa, no tempo de qualidade. É assim, né? A gente quer falar tudo e tem muita coisa para falar. A gente já fala sobre o tempo de qualidade em outras palestras e tal, né? E aí, há um mês e pouco atrás, no meu aniversário, eu ganhei um presente das minhas filhas, que eu falei para o Hélio, foi uma comprovação de que o que a gente está falando é real, funciona, né? Eu ganhei esse livro das minhas filhas. Ele fala assim, eu tenho que falar rápido, porque eu tenho um pouco de vontade de chorar nesse pedaço. Mas assim, 50 coisas sobre a minha mãe. Elas preencheram inteirinho. Não tem nada que envolva coisas materiais aqui. 50 coisas de carinho, de atenção, de coisas que eu nem imaginava que funcionaram e que funcionaram. Ok. Então, agora vamos falar de objetivos definidos.
O André e a Karina, no livro, eles são bem claros. Porque eu acredito que isso é um problema que acontece demais nas famílias. Sim é sim e não é não. A criança vem e pede para a mãe fala que não, aí corre e pede para o pai. Aí o pai fala que sim, está feita a confusão, né? Então, o que eles propõem ali no livro? Que, mais uma vez, vocês vejam bem, que a conversa, o diálogo é sempre imprescindível na vida do casal. Por quê? Tem que conversar. Nós não somos obrigados a ter a mesma opinião sobre os assuntos. Nós viemos de famílias diferentes, de culturas diferentes, enfim. Mas, longe dos filhos, nós vamos conversar. Por que é que você não deixou? Se ele falou que não, é não. O seu pai falou o quê? Falou que não. Então, é não. Não precisa vir perguntar para mim. Eles fazem isso poucas vezes. Depois eles já sabem que não adianta. Mas, se você não concordou com o teu esposo, lá de noite, as crianças estão dormindo, você fala, por que você tomou essa atitude? Por que você acha que não? Aí vocês vão se acertar sobre o que é certo e o que é errado para depois passar para os filhos de vocês. Parece uma coisa tão batida, tão simples, mas tem muito casal ainda fazendo isso, gente. Desautorizando o cônjuge, e aí você cria uma situação que depois para você consertar lá na frente é muito difícil. Agora, como é que eu vou dizer? Nessa missão nossa, minha e do Hélio, de lidar com as famílias, a gente escuta muita história. E também, no nosso momento, né, que a gente já tem tantos anos de casado, e no nosso redor tem muito casal que a gente acompanha, que tem filhos da nossa idade, e que faziam diferente, e, de repente, não tinham aquele cuidado, e não tinham aquela força de vontade. Porque, é claro, educar não é fácil, ninguém está falando que é fácil, é trabalhoso. Aí, depois, no segundo filho, você pensa, meu Deus, eu vou ter que falar isso de novo. Quantas mil vezes eu já falei? Mas tem que falar, tem que fazer, tem que caprichar. Porque você só vai ver o resultado disso tudo lá na frente. E aí, para consertar, para voltar atrás, é muito difícil. Sem contar que essas crianças que já estão lá na frente e já não conseguiram, vamos dizer assim, não sei se eu posso falar esse sucesso, vamos dizer, eles vão casar e vão ter filhos, e vão criar os filhos deles como eles foram criados. Então, não é à toa que esse mundo está complicado assim, gente, não é à toa. É porque realmente, eu acredito, as famílias estão se esquecendo dos princípios e estão num comodismo. Eu acredito. Por isso a nossa missão desses novos formatos do matrimônio é tão grandiosa, né? Nós podemos reverter esse quadro acompanhando com muito carinho esses noivos, né? Deixa eu contar só um exemplo que é muito marcante assim para mim, desse sim, sim, não, não aí, da autoridade dos pais. Nós conhecemos um casal que tem sérias dificuldades com os filhos agora, são adultos. E quando uma das meninas pegou uma idade assim, tipo 13 anos, que a gente brincava de boneca ainda, né, na nossa época, ou as nossas não saíam, não tinha autorização para sair ainda. Essa menina queria ir para a balada, e a mãe e o pai não deixou. Claro, 13 anos não é idade para sair por aí em balada, né? O que a mãe fazia? Botava o pai para dormir, que os homens são bem mais distraídos que a mãe, né? É difícil um pai que levanta no meio da noite e vai olhar no quarto, né? Pelo menos o Hélio acho que nunca fez isso. Não. Né? E o que ela fazia? Botava o pai para dormir e tal, namorava lá um pouco, agradava bem ele dormia, ela ajudava a menina a sair de casa. A menina se vestia, se arrumava, bonitona, num salto alto, com 13 anos. E a mãe abria a porta da casa e autorizava ela a sair. Aí eu pergunto para vocês, existe como essa mãe voltar atrás, mais para frente? Ou se uma menina dessa chega em casa grávida, né, ou com uma doença, não sei, gente, tanta coisa pode acontecer. 13 anos não tem maturidade ainda para sair e tal. Então, isso é muito comum. A gente acha que não, porque nós estamos num grupo bem seleto aqui. Mas isso acontece muito aí fora, e coisas muito piores do que isso, né? Catequese. Se a criança percebe que a família é o espaço de comunhão, de partilha e de amor, certamente compreenderá melhor a imagem de Deus como um Deus amor, partilha e comunhão. Essa formação contribuirá para a formação de sua personalidade e do seu caráter.
Gente, muita gente acha que a catequese começa quando eles vêm aqui para a igreja, para a paróquia, para a catequese paroquial. Mas, na verdade, a catequese começa muito antes. E não começa com as crianças pequenas, não. A catequese começa na gestação. O pai tem que ser atento e ajudar a mãe na tarefa de rezar com a criança, ainda se desenvolvendo na barriga. Ali começa a ser transmitindo o amor, o afeto, rezar com a criança, conversar com a criança em gestação. Aí começa a catequese. A criança vai se sentindo amada. Quando ela vem ao mundo, ela sabe que ela chegou num mundo onde o amor está próximo, onde tem um porto seguro com a família, né? Então, aí a catequese começou lá na gestação já. Quando a criança pequena começa a fazer as pequenas orações, sempre rezar junto, ensinar as pequenas orações, né? Em casa. E quando essa criança chegar na catequese paroquial, ela já vai ter todo um conhecimento, vai saber que ela pertence à igreja, vai entender o porquê da catequese paroquial. Hoje em dia, as pessoas terceirizam tudo, até a transmissão da fé querem que outros façam. Reze para mim, né? Reze por meus filhos estão com dificuldade. Não, pai e mãe tem que rezar com o filho, pai e mãe tem que ensinar os filhos a amarem a Deus. Então a catequese tem que ser muito cuidada, desde o princípio, desde a gestação, os primeiros anos, o acompanhamento depois na catequese paroquial é muito importante. Pais que terceirizam tudo quando o filho está aqui na catequese, não vem à missa com os filhos, não dão exemplo, não vem para as formações que é feita para os pais. Isso tudo é muito dificultoso. Se nós conseguirmos colocar nesses novos casais que estão se formando, né, sob essa nossa orientação, e começarem com a catequese lá na gestação, acompanhar os filhos, ensinar em casa, nossa, a catequese paroquial quase nem seria necessária, né? Seria uma coisa até supérflua, porque eles já saberiam os caminhos dele, como fazer na vida, né? Então, é muito importante nós despertarmos nos noivos essa vontade de educar os filhos para a fé, de passarem a fé em Deus para os filhos desde a gestação, quando são novinhos, que quando chegarem aqui na paróquia vão ser uma bênção para os catequistas, vão ser crianças que vão ajudar a catequizar os outros. Nós temos 2 sobrinhos que são filhos de uma sobrinha que entrou para a pastoral ainda antes de ter filhos. Nós trouxemos, né? E eles comem e tal, terminam a refeição e daí levam o pratinho deles e olham para as pessoas e falam, Deus abençoe. Principalmente quando a cozinheira está por aí, que a gente almoça todo mundo junto. É uma cozinha da empresa e ela trabalha conosco. Aí eles olham para a cozinheira e falam, Deus te abençoe, amém. E levanta da mesa e leva o pratinho. E eles são pequenininhos, então é a coisa mais linda do mundo, né? A gente fica babando, né? Aprender sempre. Bom, vamos dar uma apuradinha? Gente, a gente fala sempre sobre aprender até nos encontros de noivos. Essa fala sempre é nossa, né? Então, lembrar os noivos, realmente, que eles têm o dever de caprichar. Assim, a gente faz uma pergunta assim, para os noivos. Porque geralmente eles são jovens, estão em idade de fazer pós-graduação e tal, e como a gente falou, e ter aquele sucesso profissional e tal, né? Então capricham, se esmeram nisso. E a gente pergunta para eles assim, agora, a partir do momento que vocês se casaram, encontraram a pessoa certa e tudo mais, e que vão ter filhos, pode existir para vocês alguma coisa mais importante do que a família de vocês? É lógico, tirando Deus que está sempre em primeiro lugar, Jesus, mas existe alguma coisa mais importante para nós hoje do que a nossa família? Não existe, gente, não pode existir. E por que a gente não se esmera em fazer essa família, essa construção que nós estamos começando? Por que a gente não capricha para que ela tenha sucesso, como a gente capricha nas coisas lá fora? Né? E como que a gente pode fazer isso? A gente pode comprar um bom livro, a gente pode assistir uma palestra, a gente pode usar os meios, a gente tem internet, hoje em dia todo mundo tem canais de TV, até em TV aberta tem coisas boas para a família assistir e para se preparar. Eu e o Hélio, o Hélio sempre foi mais dos livros. E eu tenho uma amiga que também é da pastoral, que muita gente aqui conhece, mas quando nós tivemos os filhos, eu tive as meninas e ela teve os meninos junto. A gente não perdia uma palestra. A gente tinha até um pouco de vergonha, mas aonde falava que ia falar sobre casamento ou educação dos filhos, estava lá nós duas.
Às vezes a gente até se chateava, porque não era, né, exatamente o que a gente queria ouvir, então, mas a gente ia em todas. E muitas das coisas que nós fizemos, a gente aprendeu com outros casais, entende? Então, a gente tem como caprichar nisso, como se esforçar. E a gente tem que passar isso para os jovens. Olha, nós temos um exemplo para dar para vocês, como a gente é preguiçoso e não se esforça tanto, né? Esse documento do Papa, Exortação Apostólica, o Amoris Laetitia, já faz um tempo que saiu, né? Tem muitas lideranças na igreja que não sabem da existência desse documento. A gente pôde comprovar esses dias pela fala de uma pessoa que veio falar com a gente. E aí, algumas dizem, mas eu não leio porque eu tenho um pouco de dificuldade. Eu sou uma, visto a carapuça. Os documentos do Papa, do Bento XVI, eu tinha dificuldade. Eu dava para o Hélio, ele esmiuçava e passava para mim. Agora, o Papa Francisco, a gente não tem essa desculpa. Isso aqui é muito simples de ler, muito lindo. E foi daqui que o André e a Karina tiraram a maioria das ideias que estão ali no nosso guia. Então, assim, a gente tem como se esmerar e tem como falar isso para os noivos, que eles têm que fazer isso, porque com certeza isso vai ajudar muito a caminhada deles. E nesse caminho também de aprender sempre, importante, a igreja propõe para nós a vida em pequenas comunidades, né? E isso é tudo de bom para a gente aprender, né? Porque a gente aprende no relacionamento com outros casais. A gente educou nossos filhos a vida toda aprendendo com os outros casais de pastoral familiar, que nós nos relacionamos durante toda a vida. E para esses jovens casais é muito importante nós colocarmos já na consciência deles a importância de viver em comunidade, viver próximo à igreja, das pequenas comunidades, para estar aprendendo como educar na lei de Deus e de Cristo. Ninguém consegue educar direito sendo uma ilha, né? Ninguém consegue transmitir a fé ensinando em casa. É muito difícil você, sem o exemplo dos outros, sem um relacionamento feliz com outros casais, com outras pessoas, transmitir para os seus filhos que eles precisam ser bons cristãos, viver do modo certo. Então, devemos, na nossa formação para os noivos, colocar nele esse desejo, essa vontade, essa alegria de participar de pequenas comunidades, ter um pequeno grupo de perseverança. Pode ser de qualquer movimento, pode ser um grupo lá do convívio, pode ser um grupo da RCC, pode ser um grupo da pastoral familiar, mas tenham pessoas boas com quem vocês se encontram periodicamente em suas casas, para crescer junto, para aprender junto, né? Muitas lideranças nossas, às vezes, não fazem isso, e aí perde muito, porque quando você se relaciona, você tem um pequeno grupo seu, se cuida desse grupo. Esse grupo, as pessoas que estão no grupo, às vezes não começam logo a dar o seu amor, a distribuir amor que tanto ganharam assim para os outros. Mas vão aprendendo, cada um no seu tempo vai aprender, vai amar. A santidade é um caminho, né? Nós estamos buscando, nós estamos caminhando nesse caminho. Então, estamos sempre se formando, sempre aprendendo. E, às vezes, a pessoa que menos parece que vai nos ajudar é quem nos dá ajuda, é quem nos dá a palavra certa, quem caminha, né? Então, colocar nos dois essa vontade, essa alegria de participar de uma pequena comunidade, que também é um dos projetos da evangelização da igreja mais modernos que tem aí, né? Então, dentro desse capítulo aí que a gente ficou responsável, então, seria isso. Mas a gente gostaria de fechar falando para vocês sobre a importância do amor, né? E tudo isso que a gente falou, nada disso seria possível sem o amor. O amor que vocês têm pela igreja, o amor que vocês têm a Jesus, o amor que vocês vão ter a esses casais, o amor que vocês vão despender a eles. O amor que nós temos aos nossos filhos, é isso que faz funcionar lá no final. Porque uma criança que recebe muito amor, ela me parece assim que não tem coragem de repente, fazer uma coisa errada, se meter com drogas ou sei lá o quê. Uma criança que tem, não estou dizendo passar a mão na cabeça do filho, não. Estou falando de amor mesmo. Pegar no colo, beijar, abraçar, fazer carinho. Tudo isso é gratuito e todos nós sabemos fazer. Eu falei para vocês que é bom ler, se informar e tudo mais, né? Nós trouxemos uma pilha de livros aqui, eu não vou mostrar para vocês, mas vou ler um pedacinho, só uma frasezinha, porque nosso tempo estourou. Estourou, né, Sandra? Tá, é só uma frase bem curtinha. Esse livro fala sobre a pessoa adoecer por conta de problemas emocionais. Eu gosto desse assunto. Então, o autor fala assim:
ele é um capítulo que fala sobre a educação dos filhos. Espero ter deixado claro depender exclusivamente de nós, os pais no caso, do amor que transmitirmos, o êxito ou o fracasso, o sucesso ou a derrota, na doce tarefa de fazer de nossos filhos pessoas felizes. Acho que é isso, né? É isso, gente. Terminando nossa fala aí. Ali uma fotinho nossa, meio antiga, mas bonitinha. Muito obrigada pela paciência. Muito obrigado. Quem ama não adoece. Dr. Marco Aurélio Dias da Silva. Então era isso, gente. Muito Muito obrigado. obrigada. Obrigada, então, ao Hélio e à Cíntia, né, por nos ajudar nesse serviço a Deus relacionado, né, ao tempo que devemos ter aos filhos, né, e pensar como repassar essa informação tão importante para os casais.